Está na rede, ou online, como preferir, mais uma edição do Estado do Conselho, que regressa após algumas semanas de paragem. E regressa para analisar as eleições do PSD para a Conselhia da Figueira da Foz, que se realizam no final deste mês. Começamos então por este assunto, que de resto vai dominar esta edição, e começo por perguntar ao António Padrão, que vai comentar também estas eleições internas do PSD, se é candidato. Não, de todo. Não, de todo. Nem que Cristo deixe-se à terra? Não, quer dizer, vamos lá ver. Eu penso que se há lugares que não se devem repetir, um deles será seguramente o Presidente de uma Conselhia local. Mas já foi feliz lá? Já fui feliz, já fui menos feliz, mas já passei por essas vicissitudes e, portanto, penso que enfim, são funções que não se devem repetir. Dr. Guedes, pelo menos, por enquanto, conhece um hipotético candidato que é Teotónio Cavaco, conhecido como Teo Cavaco, é vice-presidente do atual líder, Miguel Almeida, e faz parte da direção, é deputado municipal, faz parte da direção do grupo do PSD na Assembleia Municipal. Acha que outros nomes vão surgir até ao final do mês? Eu julgo que sim, aliás, eu não tenho a confirmação se ele é ou não é candidato. Fala-se de facto que sim, é o que se ouve. Eu próprio admito essa possibilidade, não confirmo, admito essa possibilidade. Eu estou convencido que sim, porque o PSD tem muita gente e boa gente que pode naturalmente ambicionar liderar o partido e que de facto me parece ser necessário fazê-lo. Ou seja, o PSD apagou-se muito nos últimos tempos. Apagou-se? Apagou-se. Eu acho que o trabalho político a que tempos é que está a referir-se? Depois das eleições autárquicas? Até antes, do ponto de vista, é óbvio que há o trabalho do PSD feito em termos eleitorais, em termos de candidatura. Agora, o PSD... Acha que a coligação ofuscou o PSD? Não é questão da coligação, sabe que isto quando se identifica, e é por isso, e eu estou de acordo com o António Padrão, quando ele disse em outros momentos, de que entende que não se deve misturar a liderança do partido com cargos executivos. Ainda que na oposição, não é? Ainda que na oposição. Quando as coisas se confundem, quando o exercício da liderança de um partido confunde-se com o exercício de um cargo executivo ou não executivo numa autarquia, as coisas tendem a confundir-se e depois tende a assumir quem exerce esse cargo, sobretudo a fazer o exercício político no exercício do cargo e não tanto no exercício do cargo no provavelmente partido. A pensar no seu percurso político. Eventualmente a pensar no seu percurso. António Padrão concorda com esta posição do Vítor Guedes, que mesmo estando na oposição, um líder partidário não deve, ou seja, quem exerce um cargo, mesmo que seja na oposição, não deve ser o líder partidário? Sempre defendi, isso é verdade. Sempre defendi, mesmo quando fui candidato à Conselhia, na altura, em 94. Estamos a falar concretamente e atualmente de Miguel Almeida, que é o líder do partido. Assim, ele é vereador na oposição. Acha que só por isso não deve ser líder do partido? Não, entendo que deve haver uma separação de funções. Miguel Almeida faz bem, então, não se recandidatar? Essa é outra questão, mas deixe-me terminar a primeira. Repare, há semelhança do panorama macro-nacional em que existe um governo de coligação que governa o país. Digamos, os partidos em si que suportam, portanto, o governo, pouca voz exprimem, quer dizer, não os sentimos. Portanto, existe uma certa instrumentalização do poder relativamente, por parte dos partidos, no que diz respeito ao poder. Mas isso não é exclusivo, em termos municipais, não é o exclusivo de Portugal. Não, sem dúvida, não, isso é transversal, é transversal, não quer dizer que seja bom. Nem de Portugal. Não quer dizer que seja desejável. Em termos municipais, que é isso que mais nos interessa aqui, quando... portanto, existe sempre uma tentação de quando se está no poder, no executivo, o partido desaparece.
Mas também pode desaparece. acontecer, como aconteceu recentemente na Itália, que o atual primeiro-ministro era o líder do partido e tirou o tapete ao primeiro-ministro para ele ocupar o lugar. Tudo bem, são vicissitudes italianas, não é? Mas, de facto, o desejável é que haja uma clara, desde o meu ponto de vista, e a minha opinião é que, de facto, quando se está à frente de um órgão político local, não deve ser cumulativo com funções autárquicas, sob pena, de facto, eu corroboro as palavras de Vítor Guedes, o que é que hoje o PSD sente-se em que sentido? Manifesta-se de que forma? O que é que nos transmite? Está vivo? Como é que está? Como é que está, pergunta? Não se sente. Mas como é que está, na Não sua se opinião? sente. Não se sente em termos digamos, de alguma vitalidade e de alguma expressividade que possa transmitir ao cidadão. Não se sente que tenha vida nem alma. Não sente que o PSD está vivo na Figueira da Foz, Vítor Não, Guedes? isso de maneira nenhuma. Já disse que desde há uns tempos que não se nota, a presença, mas continua a não... Não se nota, ouça, o Partido Social Democrata, como qualquer partido, E o PS, tem que nota-se ter que está expressão, vivo? também não. Porque é poder. Porque é poder, exatamente, e porque as coisas também se confundem, Pelas porque mesmas o líder razões. do PSD local está No Executivo. no Executivo e tudo se confunde. E de facto eu entendo que deve haver uma separação, até porque não têm que ser convergentes as posições do partido e de quem está, representante do partido, quem está no exercício do poder, as posições não têm que ser coincidentes e por vezes até é saudável que não seja. Na vossa opinião, qual é o perfil de candidato ideal para revitalizar o PSD, partindo do princípio de que ele não tem vida, segundo vocês sustentam? Não tem vida no sentido de que, de facto, assiste-se neste contexto a uma certa municipalização do partido, da atividade partidária, neste caso em concreto do PSD. Ora bem, relativamente ao perfil do candidato ideal, temos que ver o contexto. O contexto tem a ver que o PSD neste momento vai atravessar um período muito difícil desde o ponto de vista eleitoral. É por isso que Miguel Almeida não fica. Temos eleições europeias cujas sondagens não são particularmente abonatórias. A projeção para as legislativas que se realizam para o ano, também não se vislumbra que os resultados possam ser interessantes para o PSD, o que se compreende por um conjunto de fatores, o exercício do poder, as medidas que têm sido tomadas, o contexto económico, social, etc. Já penalizou o partido nas autárquicas? Já penalizou nas autárquicas, mas seguramente a coisa não vai ficar por aí. E terá a projeção... Até porque a austeridade também não vai ficar por aqui, não é? Como foi também vai anunciado. ficar por aqui. Portanto, essa é a cruz que o PSD vai ter que carregar, não é? Agora, o que penso é o seguinte, o que penso é que, em termos de fundo, há aqui mais alguma que outra questão. Eu já vou ao perfil. O PSD, neste momento, também, para além dessas dificuldades de caráter eleitoral, também passa por alguma dificuldade em termos de caracterização da sua identidade. Nós vivemos num período um pouco pós-ideológico. Ou seja, em que as referências e as matrizes por vezes não cristalizam, não as vislumbramos. Que é uma questão de identidade, é um problema crescido, um problema de fundo. Acredita que o PSD tem dado um bom contributo nesse sentido, o PSD, governo, ao não praticar políticas sociais-democratas? Ora bem, nós chegamos a um momento em que algumas das diferenças que hoje observamos, quer nos partidos que estão no governo, quer na oposição, por vezes, exagerando um bocadinho, se limitam a que aquela rubrica da dotação orçamental tal, eu investiria tanto. A sensação que transparece da coligação, e sem dispersarmos o assunto para nível nacional, é que o PP, as propostas que o PP tem feito e aquilo que vem defendendo, é mais social-democrata do que o próprio PSD. Bom, existe uma tradição no PP... A democracia cristã? No que diz respeito a um conjunto de temas que são mais terrenos e de ligação mais próxima às pessoas.
Existe esse tipo de preocupação. Então, e o PSD está mais próximo da economia? O PSD, neste momento, está refém de números. Dos mercados? Está refém de números. Então vamos lá ao perfil do candidato. O perfil do candidato, não sei se quer começar já agora tem a palavra, define aí o perfil do candidato, para depois o Vítor Guedes também bom, quer pronunciar dizer, sobre este assunto. Importa, de entrada, afirmar o seguinte. Um candidato de per si, com capacidade interventiva, com poder decisório, em primeiro lugar, não pode, nem deve, ficar refém de um conjunto de pequenos sindicatos de voto, sob pena de fazer figura de mero figurante. Então sujeita-se a perder as eleições? Não. Se a opção for a de figurante e cujo apoio, se a opção for de figurante, cujo apoio, enfim, se sustenta nos pequenos sindicatos de voto que pululam em torno do PSD, como de outros partidos, como o Partido X, se a lógica for essa, será sempre um eleito refém. Será sempre um eleito refém. Sim, portanto, tem de ser um candidato forte, independente desses Afirmativo. sindicatos. Afirmativo. Tem algum nome? Não tenho nenhum nome em particular. Mas é militante do PSD, não tem preferências, já refletiu sobre isso? Olha, sobre este eu assunto, apenas li um artigo na imprensa em que me falavam, em que o artigo abordava, salvo erro, 2 nomes, se eu estou equivocado. Abordava a possibilidade mais sustentada era de Teotónio Cavaco, mas também Carlos Rabadão seria um nome que estaria em cima da mesa também, e de Teresa Machado também. Pelo que li, o Carlos Rabadão terá manifestado que a sua indisponibilidade para o efeito. Sinceramente, do outro hipotético candidato, eu não conheço particularmente, não me posso pronunciar. Mas conhece Teresa Machado? Conheço Teresa Machado. A Teresa é uma pessoa que acumulou ao longo destes anos bastante experiência autárquica e que poderia fazer um bom lugar. Vítor Guedes, se tivesse de traçar o perfil do candidato, não sei se tem jeito para o desenho ou não, mas tem certamente para este cenário político, que candidato é que indicaria ao PSD? Quem sou eu para indicar candidatos ao PSD? O perfil do candidato. O perfil do candidato, o que eu acho é o seguinte: o PSD e o PS é a mesma coisa. Aliás, o PS que esteve no poder foi um PS igual ao PSD que está no poder, ou muito semelhante. É que deixaram a sua matriz ideológica e, de facto, só ligaram aos números e ligaram à economia e, sobretudo, aos interesses económicos. Está a reparar, bem ou mal é outra questão, do muito mal que se fez ao país nestes últimos anos, e, portanto, estamos numa situação de emergência. Em bom rigor, as matrizes ideológicas estão reféns disso mesmo, sendo certo também que essas matrizes ideológicas se têm vindo a perder. E esse é o grande mal, do meu ponto de vista, da democracia de hoje em dia. Portanto, qualquer líder partidário, seja de uma estrutura local, seja de uma estrutura nacional, acho que deve repensar precisamente o partido desse ponto de vista da matriz ideológica e da revitalização, recuperar a o matriz ideário. ideológica. Exatamente. A política faz sentido quando se exerce a política, não quando Então, se exerce a política em prol de movimentos económicos, Mas ou em prol de uma matriz económica. perante o atual cenário nacional, falando da macropolítica, não é? Da conjuntura atual, que desfavorece o PSD e o PP, partindo desse princípio, não é? E as eleições europeias poderão ser um balão de ensaio para sustentar ou não este princípio, acha que o candidato do PSD, à liderança do PSD, deve preparar o partido para outros 4 anos, para além do mandato em curso, na oposição, porque também se adivinha que a austeridade poderá não acabar agora, o PS poderá eventualmente ganhar as eleições europeias e depois as legislativas e terá, apesar de não haver grande diferença, como disse Vítor Guedes, terá de tomar outro rumo para, no mínimo, para corresponder àquilo que é o discurso dele atualmente.
Sim, mas eu isso também não acredito que vai Não acontecer. acredita? Não acredita que o PS possa ganhar novamente as autárquicas aqui na Figueira da Foz? Não, acredito. Por isso é que eu Eu não lhe pergunto, se o acredito é que perfil toma outro rumo do ponto de vista político. Certo, mas se fizer jus àquilo que é o discurso oficial, terá de fazê-lo, senão teremos mais... Mas depois nós veremos Mas, o que vai suceder. independentemente daquilo que vier a acontecer, acha que o candidato à liderança do PSD da Figueira da Foz deve preparar o partido de que vai continuar na oposição, provavelmente durante mais um mandato autárquico? Ou seja, eu estou a falar de uma forma um bocado distanciada. Eu acho que é que deveria ser feito. O que é que deveria não ser é preparar o partido para ganhar eleições, é preparar o partido para se refundar, para dizer alguma coisa aos figueirenses e aos portugueses do ponto de vista mais geral. É óbvio que a estrutura, a célula da Figueira não pode andar dissociada do partido a nível nacional. O que eu acho que o PSD deve fazer é refundar-se, é pensar que tem uma matriz social-democrata, que aliás é a minha, e como tal devia repensar a sua postura e o seu posicionamento político nessa matriz social-democrata. E acha que essa mudança devia partir das bases, ou seja, das conselheiras para... Se as cúpulas o não fazem, todos nós, portugueses, devemos exigir dos nossos partidos que se reposicionem e deixem e comecem a pensar em nós. Mas ainda não traçou, ainda não traçou o perfil do candidato, para concluir. O perfil do candidato, do meu ponto de vista, tem que ser este. Ou seja, tem que ser aquele que tenha a capacidade de recuperar as matrizes e a matriz do partido, se estiver interessado nisso, obviamente, para tentar colmatar este distanciamento que existe do partido com as pessoas, tal como o PS vai ter que fazer necessariamente também. Não será uma espécie de messias do PSD? Não sei se é messias, porque é que há de ser messias? Pensar os partidos com um programa político em vez das matrizes económicas, eu acho que por aí é que a gente tem que passar a seguir, porque senão temos o que temos. Ou seja, conhece alguém do PSD que possa interpretar essa missão? Possa cumprir com sucesso essa missão? Eu vejo alguma dificuldade em ir por aqui. Porque, ao contrário do que acontece para a candidatura à Câmara, o PSD não pode importar uma figura nacional para candidatar à direção da Conselhia. O problema não vai ser esse. O problema é que quem se for candidatar, quem se quiser candidatar, vai querer ganhar as eleições. Mas conhece alguém na Figueira da Foz? E para ganhar as eleições vai ser difícil andar com este tipo de discurso. Mas eu volto a perguntar, e para concluirmos este raciocínio, conhece alguém do PSD da Figueira da Foz que consiga incutir essa mudança no partido, ou o regresso à ideologia? Posso ver uma ou que outra pessoa que não a vou aqui indicar, como naturalmente, nem sequer sei se está a ser muito politicamente correto. Não é ser politicamente correto, ainda é militante do PSD? Primeiro tenho que ver se as pessoas avançam, se não avançam, e depois que equipas levam, e depois eu vejo se têm ou não têm capacidade para ir a algum sítio nesta matriz que eu acho que era a que deveria ser seguida. António Padrão, vai votar? Vou votar, mas permita-me que acrescente o seguinte. Aqui o pano de fundo é o seguinte, quer dizer, nós assistimos a um divórcio progressivo entre as pessoas e as atividades partidárias. E aqui é que está a questão principal. Ou seja, que tipo de processos é que devem ser adotados e utilizados para que tal se atenue, de forma a que os partidos se aproximem mais das pessoas. E acha que as pessoas, nesta altura, os portugueses querem que os partidos se aproximem deles? Eu penso que é um aspecto que tem que ser inevitável, ou seja, não há outra lógica que não é lógica. A lógica é a lógica partidária. A alternativa dos independentes. Há alternativas dos independentes, sim, senhor. Estamos a falar no contexto local. Sim, mas com mais fragilidade, sempre desde o ponto de vista político, com menos meios, menos possibilidades de alcançarem os seus objetivos. Alternativas, de resto, muito legítimas e saudáveis. Sim, para concluirmos esta edição, que importância, e agora as respostas terão de ser telegráficas, tem, portanto, depois de tudo o que já disseram, estas eleições para o PSD, atendendo ao contexto nacional e local?
Que importância é que tem? Vamos ver. Estas eleições são umas eleições importantes no seguinte sentido, no sentido de que a situação, desde o ponto de vista do PSD, neste momento o PSD vai passar um período extremamente difícil, tendo em conta as eleições europeias e legislativas que se aproximam. Era necessário, agora precisava, desde o meu ponto de vista, de um líder com capacidade afirmativa, que não ficasse refém de ninguém, pudesse de uma forma autónoma, enfim, ficar à frente do partido E os militantes e do com PSD? algum tipo de compromisso com as pessoas. Muito bem. Nomeadamente, vamos ver, quer dizer, como é que critérios para a escolha ou indicação de candidatos a deputados à Assembleia da República. Que incorporação dos eleitores nesse processo de escolha. Muito bem. António Padrão, ficamos a entender já que estas eleições são particularmente importantes, atendendo à conjuntura atual. A pergunta que eu coloco ao Vítor Guedes, e para fecharmos esta edição, para concluirmos esta edição, é se esses pequenos sindicatos de voto de que falou, e se os militantes mais ativos do PSD, mais críticos no sentido de serem mais participativos, se estão conscientes dessa necessidade. E se estarão dispostos a abdicarem do seu espaço político, não é, a favor de um objetivo comum. Eu não sei o que é que passa pela cabeça das pessoas. O que eu acho... Mas conhece historicamente Sim, o comportamento desses grupos, a que chama sindicatos, pequenos sindicatos de voto. As pessoas agregam-se pelo poder. E é precisamente por essa agregação de poder que isto se tem desagregado depois politicamente. E, portanto, as pessoas das duas uma, ou tomam consciência de que este não é o caminho, e o caminho são os princípios. O caminho para se fazer política e o caminho que nós temos que seguir em Portugal é refundar os partidos por forma, e estou a falar a nível global, não a nível local, porque a nível local a questão não é tão acentuada, até porque há o espaço pleno também para os independentes. Agora, a nível nacional, tem que se refundar os partidos e tem que se recuperar os valores políticos tradicionais das matrizes de cada um. E é isso que nos faz falta. E isso, das duas uma, as pessoas têm a noção disso. E poderão aí tentar recuperar todos aqueles que se foram progressivamente afastando, ou se não formos por aqui, vamos continuando a ter o divórcio progressivo e acentuado entre votante ou não votante e estruturas partidárias. Exatamente. Nós certamente que vamos recuperar ainda este tema mais para a frente, à medida que se aproximar a data das eleições internas do PSD, e debater outros temas que fazem parte da atualidade para aferirmos como está o estado do Conselho.